Bom dia, alunos do nono ano do Colégio Primeiro Passo. Vamos dar início a mais uma aula de História. Pego o livro de vocês aí e abro na página 138, que vai abordar o capítulo A Era Vargas, né? Que vai ser abordado no capítulo 6. Então, nesse capítulo a gente vai entender como Getúlio Vargas chega ao poder, e nas aulas seguintes a gente vai entender o que foi essa era Vargas, o que essa era Vargas trouxe de mudança para a história do nosso país, do Brasil. E é importante lembrar que nas aulas passadas a gente aprendeu que o Brasil começou a viver uma fase chamada da política do café do leite, onde somente políticos de São Paulo, produtor do café, e Minas Gerais, produtoras de leite, só esses dois estados tinham o direito lá na política deles de escolher quem seria o presidente. Então sempre alternava de 4 em 4 anos um presidente do Brasil seria de São Paulo, representante dos fazendeiros de café com leite. Nos outros 4 anos seria de Minas Gerais, os grandes produtores de leite, né? Então foi assim até o ano de 1930, né? Ano que vai ser dado o golpe, né? O golpe de 1930, que vai colocar Getúlio Vargas no poder como provisório, né? No primeiro momento ele vai assumir o poder provisoriamente até fazer uma constituinte e tudo para se ter novas eleições. Mas aí é importante destacar, né, que o Brasil nessa época só exportava para fora um produto, que era o café, né, que era conhecido como agroexportação, onde o Brasil só produzia, só exportava para fora um produto, o café. E é importante lembrar que teve a crise de 1929 nos Estados Unidos, que a gente já estudou. Essa crise foi uma crise geral no mundo e chegou a atingir o Brasil, e o Brasil começa a ficar na sua produção de café enfraquecido, né? Então dentro do Brasil está uma crise grande devido à crise de 29 nos Estados Unidos, e isso vai enfraquecer de certo modo esse governo de oligarquias, né? Os militares, desde a época da República da Espada, eles tentam derrubar, de certo modo, esse governo de oligarcas, né? E aí vê, no ano de 30, na figura de Getúlio Vargas, a oportunidade de dar o golpe e tirar do poder as oligarquias. Mas isso vai se acontecer por uma questão, eu posso assim chamar, vai ter uma certa brecha na questão quando o Washington Luiz, presidente da época do Brasil, em 1930, ele, de vez de apoiar Minas Gerais, né, porque o Washington Luiz representava os políticos de São Paulo. Então, como está chegando ao seu fim o mandato, consequentemente, era para ele apoiar Minas Gerais. Né? Porque a política do café com leite não era essa, a alternância de poder entre Minas Gerais e São Paulo, mas aí o Washington Luiz dá um golpe contra em Minas Gerais. Que golpe é esse? Em vez de ele apoiar o candidato de Minas Gerais, ele vai apoiar um paulista, o Júlio Prestes, à presidência. E isso vai gerar um conflito político entre Minas Gerais e São Paulo. Lembrando que os outros políticos de outros estados, eles também já começam a questionar essa política, pois se sentem, como é que se diz, excluídos, de certo modo, da política brasileira, pois só tinham o direito de governar o país, né, quem era de Minas Gerais ou São Paulo. E aí o que acontece? Quando o Washington Luiz, né, dá esse golpe e coloca o Júlio Prestes, como ele vai apoiar Júlio Prestes, né, candidato de São Paulo à presidência, o Minas Gerais vai se apoiar, se coligar e se juntar aos gaúchos, ao Rio Grande do Sul. E o Rio Grande do Sul tem como candidato deles o Getúlio Vargas e o seu vice, João Pessoa, que era um político do estado aqui do Nordeste, né? Era o político do estado da Paraíba. Então, Minas Gerais apoia os gaúchos, né? Como Getúlio Vargas a presidência, seu vice João Pessoa, e São Paulo, né, o Washington Luiz, o estado de São Paulo, vai apoiar Júlio Prestes. Júlio Prestes, né, esse candidato a presidente, representava a grande elite do poder da época, né, quem seria, como você pode dizer, a elite mais poderosa da época. E aí o que vai acontecer? A chapa de Getúlio Vargas sai derrotada das eleições, né? Porém, eles não aceitam. Eles dizem que isso foi uma fraude dos políticos lá de São Paulo, fizeram essa fraude e colocaram o Júlio Prestes no poder. Eles não aceitam e vão formar a famosa
aliança liberal, essa aliança que vai sair pelo Brasil tentando derrubar e trazer junto com eles o povo para derrubar o Júlio Prestes do poder. No meio dessa história toda, o João Pessoa, vice-candidato à presidência de Getúlio Vargas, é assassinado. E esse assassinado por um rival político, né, chamado de João Dantas. E aí é atribuído esse assassinato de João Pessoa à figura de Washington Luiz, né? Quer dizer o quê? Que o grupo político de Washington Luiz foi quem orquestrou e matou o João Pessoa, vice-candidato do Getúlio Vargas. Eles culpam o grupo político de Washington Luiz. E em 3 de outubro de 1930, Getúlio Vargas, junto com as tropas militares, toma o poder do Brasil e Getúlio Vargas assume a presidência do Brasil, dando início a um governo provisório, né? Dando início à primeira fase da era Vargas, né? Como presidente do nosso Brasil. E aí nas próximas aulas a gente vai entender o que foi essa era Vargas, que mudanças o governo de Getúlio Vargas trouxe para o Brasil. Pondo fim, lembre-se, o golpe dele, a partir do momento que Getúlio Vargas chega ao poder, ele pôs fim àquela velha política do café com leite. É decretado o fim da República Velha no Brasil e se inicia agora uma nova fase conhecida como a Era Vargas, em 3 de novembro de 1930. Viu? Aqui eu encerro a aula e até a próxima semana. Bons estudos!